imagem ou passar muito mais a seu respeito do que um currículo pode. Eu diria que o perfil de LinkedIn vale por uns 40 currículos, com a quantidade de informação que você pode colocar, realmente é muito grande e dá para você aproveitar muito bem se você, sem ser prolixo, mas colocar a quantidade de informações que for necessárias. E tem muito importante assim que estejam relacionadas com o que a pessoa está buscando, né? Porque muitas vezes confunde um pouquinho as redes e acaba colocando coisas que não tem muito a ver com o que está buscando em termos de objetivo profissional. Faz sentido isso, Henrique? Faz total sentido e assim, eu vejo o perfil do LinkedIn como um cartão de visitas, né? Então, quando as pessoas entram no seu perfil ali, ele tem que se sentir impactado pelo que ele vai ler. Se você quer dar a imagem de que você quer colocar o seu currículo ali dentro, não tem problema nenhum. Só que isso você tem os campos corretos para você preencher as suas experiências e fica logo abaixo do seu perfil. Então, se uma pessoa está querendo procurar emprego dentro do LinkedIn e um recrutador vê aquele perfil e acha aquele cartão de visita interessante, ele vai ter a curiosidade de descer e saber mais sobre aquela pessoa, né? Quando eu faço a analogia do cartão de visitas, é justamente porque em reuniões corporativas, se você pega um cartão de visita que não é tão impactante para você, por muitas vezes você nem lembra onde você guardou e muitas vezes também você nem sabe o que aquela pessoa faz, né? E por outro lado, se é algo que te dá um impacto, você vai saber onde você guardou, você vai saber como era aquele cartão de visitas e o que aquela pessoa faz. Então, eu vejo o perfil do LinkedIn da mesma forma. Eu acho que a primeira parte tem que ser impactante, você tem que ser bem claro e bem direto no que você faz, né? Então, ali despertar o interesse das pessoas em saberem mais sobre você. Então, tem que ter uma boa organização e saber se expressar muito bem em poucas linhas para despertar o interesse da galera. Zé, você tem algum complemento sobre isso? Sim, o William falou uma coisa muito legal. Ele disse assim que um bom LinkedIn vale por 40 currículos. E o Henrique lembrou o seguinte, que as pessoas vão observar o teu currículo e ele tem que chamar a atenção delas rapidamente para que elas chamem você para uma entrevista. Eu queria lembrar de 2 oportunidades que nós temos na plataforma em termos de construção de uma personalidade nossa no mundo digital. A possibilidade de você escrever posts, a possibilidade de você escrever artigos e a possibilidade de você postar vídeos. Isso tem muito a dizer. Eu estou aqui com o William, que é engenheiro, né? Na medida que ele escreve artigos sobre esse tema, faz posts sobre esse tema, no caso do currículo, um possível recrutador vai saber o quanto ele entende, o quanto ele discute, o quanto ele debate da área. Pode ajudar, sim, muito as pessoas aí com esse complemento em termos de conteúdo na formação do que a gente chama de persona digital. Perfeito, Zé. Dentro desse contexto todo, William, eu gostaria que você falasse para a gente qual que é a importância de você produzir conteúdo hoje, qual que é a relevância disso dentro do mercado de trabalho? É aquela história, né? A gente fala que papel aceita tudo, né? E perfil de LinkedIn também aceita tudo. Então, você pode escrever muita coisa no seu perfil a seu respeito, que você fez, que você executou, que você liderou, e só que às vezes falta um pouco de respaldo, né? E esses artigos, esses posts que você escrevem, eles têm que servir como quase como uma prova, né? Que dá consistência de você como profissional. Então, se você está falando que você liderou a equipe, que você reduziu o custo, esses artigos, eles deveriam dizer quais são as estratégias que você usa, que ferramentas que você conhece, que casos que você já vivenciou, sim, sem ficar revelando dados confidenciais de empresa, mas dizendo principalmente como que você coloca aquele conhecimento que você diz que tem no perfil em prática. Então tem que ter uma harmonia muito grande entre o que você escreve e aquilo que você diz a seu respeito. Porque fica muito fácil de ver se quando você escreve, se está batendo com o seu perfil do LinkedIn. Então eu imagino que é uma maneira de você ter consistência nessa persona aí que o Zé Nascimento falou, que você constrói a seu respeito. Você tocou num ponto bem importante, porque a gente percebe, né, uma preocupação
muito grande das pessoas em produzir conteúdo. Mas é importante que se pense, quando você vai produzir um conteúdo, que você observe a questão do português, como está, se está dentro do que você... do seu segmento não, mas dentro do que você espera que o recrutador observe, né? Que venha ao encontro do que a pessoa faz também, como falou o Will. Qual que é a importância de um bom perfil no LinkedIn, Henrique? Como eu falei anteriormente, o bom perfil para mim no LinkedIn, isso é uma pergunta muito legal, que tem muita gente que começa a usar a ferramenta e começa a preencher o perfil e vê ali o aviso que o LinkedIn te dá. Você tem um perfil intermediário, falta pouco para você chegar no perfil campeão. Tá? O que eu quero alertar para o pessoal é o seguinte, perfil campeão não é um perfil preenchido por completo. Tá? É um perfil preenchido adequadamente com o que você faz. Eu trabalho do LinkedIn de uma certa forma, porque na minha empresa eu sou responsável por um departamento de governo e os meus clientes não estão no LinkedIn. Os meus clientes corporativos, eles não estão no LinkedIn por uma questão de, ninguém do setor público vai querer usar a ferramenta para se expor. Então eu uso o LinkedIn como uma ferramenta para trazer clientes para a área corporativa da minha empresa e trazer clientes para o Henrique também. Então eu tenho que tomar cuidado com o que eu coloco no meu perfil e com o tipo de conteúdo que eu produzo dentro do meu perfil, porque eu levo o nome da minha empresa para frente. E até mesmo a minha foto de capa, quem entra no meu perfil vê que a minha foto de capa, do lado da minha foto, tem o logo da minha empresa. Então, tudo que eu faço no LinkedIn tem o nome do Henrique e o nome da minha empresa por trás. Então, o impacto que esse perfil causa na rede, ele pode ser muito positivo, só que se você não saber usar adequadamente, você quebra uma imagem e para você levantar uma imagem dentro do LinkedIn depois, esquece, é muito difícil você conseguir se reerguer. E tem casos aí na rede que a gente já sabe de pessoas que estavam lá no topo, que por alguns deslizes caíram e hoje em dia já não conseguem mais alçar novos voos por questões de imagem, né? Você quebra uma imagem sua. E hoje em dia quebrar na rede social, esquece. Falando português bem claro, é a pior besteira que tem, né? Sim, lembrar, né, que a imagem ela está vinculada às redes hoje. O Nascimento, você que é um cara que é muito como eu e como todos aqui, mas que é muito adepto do networking, né? Como que você faz para conseguir ter mais conexões dentro do LinkedIn sem ser invasivo ou sem parecer entrão ou alguma coisa nesse sentido? Primeiro eu quero lembrar os amigos assim, né, que construir uma reputação, construir uma imagem, a gente tem especialistas aí conosco, né, a gente já falou da Daisy e tal, construir uma imagem, construir uma reputação pessoal custa tempo e até mesmo dinheiro. Destruir é rapidinho. Tá? E outro complemento que eu queria trazer aqui é que nesses tempos de redes sociais, conteúdo de qualidade, conteúdo prime, como o William falou, é o rei. Conteúdo é mandatório quando você quer construir a sua reputação e a sua imagem. E, nesse sentido, o vídeo é muito importante e é uma das grandes tendências aí que vale ficar como dica para todo mundo. A chave do network, para mim, é o seguinte: network não é aquilo que você faz quando todo mundo está vendo, quando todo mundo está na rede, quando todo mundo está online. Tá? Network, para mim, é aquilo que você faz extra-rede. Essa é a chave. Tá? Então, assim, o quanto eu dialogo, o quanto eu converso, o quanto eu atendo as outras pessoas, o quanto eu sou empático, né? Me preocupo com o que está passando na vida das outras pessoas. Esse é o princípio, para mim, da construção. Depois disso vem o famoso CCC. Tá? Esses dias eu escrevi um post dizendo que antes de cuidar dos meus posts, eu passo olhando os posts dos meus amigos, curtindo, comentando e compartilhando em alguns casos. Eu prefiro curtir e comentar. Eu acho que isso faz com que a gente crie rede de amigos, crie uma rede de respeito. Né? E, acima de tudo, eu aceito basicamente todas as conexões que me são pedidas, tá? E procuro interagir com as pessoas de todas as formas. Se vocês perceberem, eu sou um usuário meio louco, né? O meu telefone celular
na rede. Então, eu estou sempre aberto a qualquer momento para interagir com as pessoas, conversar, porque nessa interação, se você perguntar, está gerando um negócio, está ganhando dinheiro? Não, tá? Mas eu estou ganhando quase 1 milhão de amigos. Não tenho 1 milhão de seguidores, são poucos, né? Mas os amigos que eu tenho são os melhores do mundo. Roberta, posso voltar num tema que o Henrique falou sobre essa questão de você carregar o logo da sua empresa contigo? Você pode tudo, William. Não precisa nem perguntar. Então, você sabe que isso é uma coisa que muita gente esquece, né? Ao aterrissar no LinkedIn, essa questão de você estar carregando um logo que não é seu. Então, quando você posta, comenta, curte, compartilha, dá sua opinião, entra em polêmica, sai de polêmica, você nunca pode esquecer que tem uma pessoa jurídica por detrás de você que não tem nada a ver com aquilo que você está falando, mas que vai pagar o pato se você fizer lambança. Entendeu? Então, você, às vezes, eu estou num país, a minha Constituição dá liberdade me dá o direito de liberdade de expressão, tá? É verdade, e dá mesmo. Só que para toda ação tem uma reação e muitas vezes a gente diz algo que vai contra os valores, os princípios, a posição da companhia, né? Então tem que ficar muito atento, né? Eu sempre, quando eu vou postar alguma coisa, eu fico pensando assim, nossa, se o presidente da empresa que eu trabalho, se meu chefe ler essa postagem aqui, eu vou levar bronca no dia seguinte, assim, ou não? É uma postagem que tem consistência comigo, consistência com o que eu faço, consistência com o logo que está sendo carregado ao lado do meu perfil. É uma coisa para se pensar sempre. Com certeza. Muitos falam que polêmica, ela gera engajamento, mas é aquela história, que tipo de engajamento você quer, né? Que tipo de engajamento você quer? Será que isso vai ser bom para você? Vai ser bom para a sua carreira? Então, eu acho que esse questionamento ele é sempre muito válido e muito importante. Trazendo isso para a mesa, Henrique, dá umas dicas aí de como conseguir engajamento dentro do LinkedIn, engajamento saudável. Para fazer engajamento, eu tive que adotar alguns temas para eu falar dentro do LinkedIn, né? Você primeiro tem que conhecer o seu público. Então, ao longo do tempo, eu percebi que o meu público ele é um público que consome mais post do que artigo, né? Então, eu comecei a escrever alguns artigos, os meus artigos eles não engajavam tanto quanto outros tipos de conteúdo, e quando eu comecei a escrever post sobre determinados assuntos, eu vi que a minha rede começou a engajar mais. Então, hoje eu escrevo sobre 4 tipos de conteúdo dentro do LinkedIn. Então, eu escrevo sobre tecnologia, que é o meu background. Então, nos últimos 20 anos, desde quando eu comecei a trabalhar, sempre fui voltado para a área de tecnologia. Então, é um conteúdo que eu escrevo por questão de background meu, mas é um conteúdo que não engaja tanto, mas é uma experiência minha. Eu escrevo bastante sobre carreira e sobre liderança. Então, nos últimos anos, desde que eu assumi cargos de gestão, eu faço um comparativo de como era a minha gestão antiga, o que eu aprendi e que eu posso passar para frente. De carreira eu também falo, porque por mais que eu não seja de RH, eu sou uma pessoa que eu contrato pessoas também. Então, eu também falo sobre isso, e são os 2 tópicos que mais criam engajamento dentro da minha rede. E, por último, eu falo sobre assuntos pessoais, só que de uma forma onde eu pego alguma coisa cotidiana, né, da minha vida pessoal e tento transformar para algo que tenha relevância no mundo corporativo também. Então, eu aprendi a criar 4 tipos de conteúdo que fazem sentido para a minha rede, e aí eu consigo criar um engajamento através desse tipo de conteúdo. Você não pode escrever coisas aleatórias, que isso você acaba perdendo a sua essência, você acaba perdendo a sua imagem, você não tem uma linha, né, para seguir. E, ao mesmo tempo, eu também não concordo, que é uma coisa que eu fazia quando eu comecei a usar o LinkedIn, que era o quê? Só compartilhar conteúdo de terceiro. Mas o problema não é só compartilhar. Se você tem alguma coisa legal para compartilhar, tudo bem, legal. O problema é você compartilhar, só que você não comenta sobre o que você está compartilhando, você não faz uma introdução daquele assunto. Então, parece que você só clicou em compartilhar e acabou, você não deu interesse para aquele assunto, né? Então, isso é uma coisa que eu vi que não dava engajamento. Então, até aprender a criar esse engajamento foi chão, mas hoje eu digo que são esses 4 conteúdos
que eu produzo, que eu consegui criar uma ascensão na rede nos últimos meses, né? Alguma dica adicional, William e Zé? William? Eu acho que é bem na linha do que o Henrique falou. E uma coisa interessante que eu li em algum desses 10 livros aí sobre o LinkedIn é que a gente tem que lembrar que a plataforma é um algoritmo, né? Então, como um algoritmo, ele segue regras que alguém definiu. Olha, quando acontecer isso, dê uma importância tal. Quando acontecer aquilo, dê uma importância Y, tal. Então, esse algoritmo, ele valoriza algumas coisas mais do que outras. Então, quando você curte, tem um valor, quando você compartilha, tem outro, quando você comenta, tem outro, quando você publica o seu artigo, tem outro. Então, nesses 11 anos, nossa, eu já tentei todas as estratégias possíveis e imagináveis. Escrevia todo dia, me forçava a fazer 3 posts por dia, ficava uma semana sem escrever e fui testando. E eu percebi que a regularidade diária, produzindo algum conteúdo próprio, é a melhor maneira para engajar no LinkedIn. É isso aí. Eu vou abrir. Pode falar, Zé. Eu diria o seguinte, né? Ser generoso no LinkedIn é muito importante, né? É uma coisa que eu observo muito, né? O quanto você comenta e curte os posts das outras pessoas, isso gera um engajamento, fortalece a tua conversa. Em relação ao compartilhamento, eu não gosto muito de compartilhar e, para mim, ele não repercute, ele acaba praticamente travando, ele não dá uma grande repercussão. Agora, uma dica que eu gostaria de deixar. Assim, eu incentivei várias pessoas a começar a escrever no LinkedIn. Se você tem dificuldade, não precisa escrever 1.300 caracteres para fazer um post. Escreva 2 ou 3 frases para você começar, para você treinar. Depois disso, aumente um pouquinho esse tamanho do teu post para chegar aí perto dos 1.300. Se tiver uma foto, faça também. E uma das tendências em termos de comunicação é o chamado storytelling, tá? Que é você contar as tuas histórias cotidianas, as tuas experiências, as pessoas gostam disso, né? Uma experiência que você teve no trabalho, ou no seu trajeto, ou de comportamento. Foi numa palestra? Faz uma anotação dos highlights lá, das 10 dicas da palestra que você assistiu e transponha isso para um post. Então, dica muito importante, comece, mesmo que você tenha aí as suas dúvidas e as suas restrições. Comece com post, depois você vai para artigos e logo você estará aí fazendo vídeos. Sem dúvida. Eu vou abrir para perguntas dos nossos colegas, dos nossos amigos aqui que estão nos prestigiando. E enquanto eles mandam as perguntas, eu vou contar um pouquinho, então, complementando a fala do Henrique, do William e do José Nascimento. Quando eu conheci o LinkedIn como plataforma de networking, de interação, a partir de janeiro. Já contei isso em alguns momentos, mas o primeiro cara que eu seguia na rede, um dos que eu seguia na rede e que eu participei de um webinar foi o Rodrigo Garçoni, e a partir dali eu comecei a criar meus conteúdos e percebi que no primeiro momento, às vezes a gente se frustra, porque vai criando conteúdo e muitas vezes ele não tem aquele engajamento que a gente espera. Então, para quem está começando a produzir conteúdo, a dica que eu tenho para falar para vocês, não desanimem com relação ao engajamento. Sempre haverá um público para você. Mantenha a consistência nas publicações, como disse o William. Continue fazendo as suas pesquisas e seja verdadeiro nas suas publicações, porque a audiência, o público, ele nota, né? Nossas conexões, elas notam quando tem algo que a gente está inventando para tentar engajamento ou coisa assim, e isso não é bacana para a nossa imagem também. Então, a constância, continuar estudando, entregando conteúdo despretensioso, porque hoje existe uma loucura em busca de likes e de tudo mais, mas a entrega do conteúdo despretensioso não gera expectativas que às vezes vão te frustrar.
Então, se eu puder dar uma dica para quem está iniciando nesse processo de produção de conteúdo, é isso. Né? Não fique esperando muito engajamento. Continue andando, o caminho se faz caminhando. Continue andando, continue interagindo, como bem disse o Zé Nascimento. O que é o networking genuíno? É você ser, como disse o Zé, generoso. É você fazer sem esperar nada em troca. Né? Assim como muitas vezes a gente, igual esse webinar, né? A gente está fazendo, a gente não está esperando nada em troca, a gente está compartilhando conhecimento, mas a troca ela sempre vem, que é esse networking legal, essa interação que está acontecendo aqui entre todos nós. Você sabe agora... que nesse tempo, eu tenho 147 artigos que eu escrevi. O primeiro que fez sucesso foi o de número 90. Eu precisei escrever 90 artigos para ter um que teve uma boa repercussão. Então, você imagina, do 1 ao 89, era eu e meia dúzia de gato pingado, mas eu sabia que estava escrevendo um conteúdo que estava me esforçando para aquilo e que em algum momento ia funcionar. E depois do 90º para frente que melhorou. Legal. O Walter, ele está perguntando aqui para nós, o LinkedIn concede limite de caracteres conforme o perfil do usuário? Você sabe alguma coisa sobre isso, Henrique? Não, sobre o perfil de usuário, não. Ele tem um limite de caracteres quando você vai escrever posts, que ele te limita até 1.300 caracteres, né? Então, você pensa que é muito, mas é pouco. Então, na hora que você começa a escrever com uma certa frequência, você vai pegando a prática e você vai realmente preencher os 1.300 caracteres. Agora, com relação ao artigo, de acordo com os editores do LinkedIn, para você ter um bom artigo, para o artigo ser classificado, porque todos os artigos feitos no LinkedIn passam pela equipe editorial, tá? Pode parecer loucura, todo mundo escreve artigo diariamente, mas sim, tem algoritmo, tem inteligência artificial e depois cai num pool de editores. Dizem que artigos acima de 2.000, 2.500 palavras, eles são melhores qualificados. Então, não é um limite, tá? Que é a pergunta do Walter, mas limite ele concede para posts e não de acordo com o perfil de usuário. Bem interessante, inclusive. Desculpa, Zé. Perdão, eu que peço perdão. Na questão de artigos, uma coisa muito interessante, bacana também, é que você pode fazer lá um artigo muito legal, utilizando fotos, utilizando vídeos, outros recursos. Então, assim, uma dica. Você terminou a tua monografia? Pega um capítulo da tua monografia e transforma num artigo. Faz uma série, né? Legal demais. Busque links, e é super fácil, a plataforma é super amigável, você só busca os links e cola lá. O artigo é indexado pelo Google. Exatamente. Então, assim, é muito legal a construção de artigos. Eu também não tenho hábito, infelizmente, tenho alguns começados e tudo mais, mas eu acho que vale a pena. Mesmo que eles não tenham, como o William falou, ele teve que escrever mais de 100 para um deles lá na ponta dar o retorno, né? Mas construa porque é a tua reputação, é a tua imagem e principalmente para quem está em busca de trabalho, de colocação ou recolocação, né, de posicionamento, isso vai mostrar quem você é. Inclusive agora tem as escolhas dos editores, né? A gente volta e meia aparece lá uma conexão sua com a publicação, o artigo destacado, e eu acho que isso é muito, muito interessante também. Uma pergunta aqui bem interessante da Roselene, um beijo para você, minha querida amiga. Uma pergunta bem interessante que eu acho que essa vai matar a curiosidade de muitas pessoas. A pergunta é: para quem está fora do mercado, afinal, é correto incluir em busca de recolocação no perfil, William? O que você acha? O que você diz? Eu acho que não, porque essa é uma informação que quando você entra no perfil da pessoa, você consegue saber se ela está em busca ou não, é só você ver a última experiência. Se tiver com o atual lá, ela está trabalhando. Se ela não tiver, então acho que é uma informação que ela é irrelevante para a pessoa e com um prejuízo maior ainda
que, por exemplo, eu sou engenheiro, eu não sou em busca de recolocação. Então, quando eu quiser me recolocar, eu não vou sair procurando emprego como em busca de recolocação. Então, para eu ser encontrado, para eu ser identificado com aquilo que eu faço, eu tenho que escrever aquilo que eu faço e não em busca de recolocação. Eu acho que quem faz isso fica com aquele receio de que alguém entre no seu perfil e não perceba que você está em busca. Mas é tão fácil saber isso que eu fico achando que não vale a pena. Hoje você tem como... hoje não, mas a plataforma te permite acionar quando você está em busca, não é, Henrique? Pode explicar um pouquinho como funciona isso? O LinkedIn ele tem um recurso onde você habilita e avisa os recrutadores que você está disponível para novas oportunidades, né? Esse lance de colocar em busca de recolocação, como o William falou, a minha atual posição hoje eu estou como um diretor comercial. Eu não sou um diretor comercial, da mesma forma que eu também não sou em busca de recolocação. E para quem está em busca de recolocação, tenha certeza de uma coisa: nenhum recrutador no campo de busca vai procurar por pessoas assim, em busca de recolocação. Esquece, isso não é uma qualificação que eles vão procurar. Tá? Eles vão procurar por um analista de compras, por um gerente de marketing, por um gerente de vendas. Eles não vão procurar por em transição de carreira. Não é isso que eles querem. E como, para quem está buscando recolocação, como que é a melhor forma de você achar a vaga dentro do LinkedIn, Henrique, complementando essa tua fala? O pessoal que quer encontrar boas oportunidades tem algumas formas. Geralmente, quem está em busca de recolocação está numa fase onde não pode investir muito dinheiro, porque, caso contrário, eu investiria numa conta premium, desde que você saiba usar os recursos da conta premium. Mas, para quem não tem o premium, o campo de busca do LinkedIn ele é muito rico, né? Só que muita gente, para usar a busca, simplesmente clica lá no busca, escreve e dá um enter. A hora que você aciona aquele campo, tem uma lupa. Se você clicar naquela lupa, ela te explode uma quantidade de filtros que você consegue construir. Você consegue buscar, segmentar por cidade, segmentar por tipo de empresa, e que fica muito mais fácil de você conseguir chegar. Eu dei uma parada aqui, porque olha quem entrou aqui no chat aqui, vocês não vão nem acreditar que o Garçom está junto com a gente aqui, meu. O mestre Jedi está aqui dentro. Gostei. Acabei de falar de você, Garçom. Acabou de falar aqui, cara. E a questão daquele campo de busca é muito rica em informações. E tem, depois, quem quiser procurar mais sobre lógicas booleanas, é muito fácil usar a lógica, tanto no Google quanto dentro do campo do LinkedIn, para achar o posicionamento. Pô, o cara tá aí desde o início, eu não vi seu nome aqui, pô. A Josimar, o Josimar, ele pergunta o seguinte: se o Imprimium vale a pena para o usuário básico? Quem que vai responder aí? Essa resposta, você sabe que ela muda com o tempo, né? Porque o pacote premium, ele muda com o tempo. Então, eu já falei vale, não vale 725 vezes de maneira diferente. Então, a posição minha de 29 de agosto de 2019 sim, vale a pena, porque ele te dá acesso a muitos recursos que, principalmente se a pessoa estiver procurando emprego, aí que vale, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas quando você se candidata a uma vaga no LinkedIn e você é usuário premium, você aparece entre os primeiros ranqueados para quem criou aquela vaga. Então, tem uma vaga lá de advogado, 3.000 pessoas se inscreveram. Quem paga o LinkedIn aparece entre os primeiros ranqueados, independente se você tem afinidade com a vaga, não importa nada. Importa que você paga o premium, você aparece lá na frente. O que, na minha opinião, é uma tremenda de uma vantagem competitiva. Porra! O Zé Nascimento, quais são as 3 coisas que a pessoa não pode fazer de jeito nenhum no LinkedIn? Vamos lá. Olha, gostei dessa pergunta. Ser hater. Até pode. News, tá? E a terceira coisa é o seguinte: deixar de ser generoso. Isso sim. Isso é primordial, né? Vamos lá. Ser hater, né? Odioso, reclamar de tudo, né? Gerar polêmica desnecessariamente, disseminar fake news, notícias falsas, e deixar de exercitar a generosidade. Aqui, a Cris, ela pergunta o seguinte: como vocês reagem quando há reações negativas nos seus posts?
ou com pessoas que entram somente para fazer barulho? Essa é uma pergunta bem interessante, hein, William? É assim, eu acho que tem as pessoas que pensam diferente, né? Tem as pessoas que se posicionam discordando, e isso daí, se nós não aceitarmos um negócio desse, acaba ficando um negócio até esquisito, né? Quer dizer, só pode concordar comigo, né? Então eu encaro com naturalidade. Agora, obviamente, tem algumas pessoas que não consigo entender exatamente por quê, são muito agressivas, né? Então, no passado, eu tinha paciência de ficar, sabe, fazendo réplica e tréplica e tal. Hoje é delete direto. Eu tenho, assim, o que eu vejo na ferramenta, quando tem alguns comentários não construtivos, que é o que o William falou, se as pessoas, elas não concordam com a sua opinião, tudo bem, as pessoas, elas têm que ter a opinião própria, mas quando elas vão para a questão de ofensa, se você entrar no perfil dessas pessoas, vocês podem ver que elas são usuários, na maioria das vezes, que começaram a usar o LinkedIn agora, ou algumas vezes perfil fake, e 99% das vezes são pessoas que não possuem conhecimento ou vontade de agregar valor nas pessoas. Então, putz, isso o que eu faço? Eu ignoro, né, porque no começo eu ficava muito puto, eu começava a deletar esses cases, mas eu parei de deletar para a pessoa ficar puta comigo, porque ela falou assim, puta, eu fui tipo um hater pro Henrique, só que o Henrique praticamente ele me ignorou. Porque se você comenta ou se você curte alguma coisa dessa, você começa a criar engajamento com essa pessoa, né? Exatamente. Então, pô, você não precisa fazer isso com ele. Dá milho para bode. É exatamente isso daí, você dá milho pro bode. Vocês já ouviram aquela frase que o que você faz, a melhor coisa que você faz quando uma pessoa ela está querendo comprar briga com você? Silêncio. Ou você dá um sorriso para ela. A gentileza, eu acho que ela abre tantas portas. Eu estava ouvindo dia desses a Thaís Targa falar sobre hater e ela pergunta, defina o que é hater, o que é um hater? É uma pessoa que está precisando de amorosidade, porque ninguém entra no perfil de alguém para atacar se essa pessoa não tiver uma situação muito delicada de vida e alguma coisa muito ruim dentro do coração, né? Então, eu acho que a melhor resposta para um hater é o silêncio e um sorriso de volta. Olha, porque ser hater com uma pessoa gentil como a Thaís Targa, o cara tem que estar bem mal mesmo. Beijo, Thaís, maravilhosa. Tem uma coisa que é o seguinte, né? As pessoas falam sem conhecer o outro. Exato. Tá? E eu dou uma resposta assim, quando esse tipo de coisa vem. Olá, como vai você? Tudo bem? Olha, muito obrigado pela sua participação. Talvez a gente discorde de alguma coisa, mas eu respeito a sua opinião. Se você quer me conhecer mais, 99970-1011. Ligue, porque as pessoas às vezes reclamam tal, e elas não conhecem a gente profundamente. Como eu dou meu telefone para todo mundo, me ligue, né? A gente abre uma live. Sabe o que acontece? O povo corre. Esses dias daí a pessoa pegou o meu telefone e tal, e aí apagou a foto dela do perfil. Imagine, loucura, né? Talvez achou que eu seja um psicopata. O Flávio Oliveira tem uma pergunta aqui. Os títulos em geral, graduação, pós-MBA, especializações, etc., são importantes na carreira de qualquer pessoa. O quão isso é relevante ou fundamental para dar credibilidade às publicações do LinkedIn? Esse é bem, assim, bem relativo hoje, né? Quando se tem falado muito da revolução da aprendizagem, então hoje muitos discordariam até desse ponto, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. O que vocês dizem sobre isso? Eu acho que aumenta a responsabilidade, né? Se o cara fez doutorado em Harvard e aí ele opina num post sobre economia, eu espero que ele faça uma opinião de um cara que vai ganhar o próximo prêmio Nobel, né? Agora, se ele falar nós fumo, aí vai ser esquisito, né? E agora, com essa quantidade de títulos fakes de Harvard, das grandes universidades, dá até medo, né? Esse é o meu lado jornalista, assim, tem que dar uma espetadinha.
Deixa eu ver, a Bianca tá perguntando aqui, eu acho que essa pergunta já foi respondida. No campo de busca para os recrutadores, quando está disponível para recolocação, faz diferença entre colocar gestor ou gestora? Ah, não, essa não foi respondida, não. Gestor ou gestora, executivo ou executiva, faz diferença? Não, porque o recrutador, quando ele vai buscar, ele já tem algumas metodologias de busca que ele consegue encontrar se é um gestor, se é gestora, se é executivo, ele tem maneiras de buscar esses tipos de nomenclatura, né? Uhum. Mas, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. A Cris fala assim, delete é legal, o silêncio é ótimo, mas atrai mais ódio. Morde as costas. Como receber vaga de alerta no LinkedIn? Tem configuração para fazer isso, né? De acordo com o seu perfil, você consegue configurar os seus interesses dentro da parte de vagas do LinkedIn, né? Eu faz tanto tempo que eu não... a minha conta do LinkedIn é uma conta premium, e quando eu fiz ela, eu fiz alguns anos atrás como o de carreira mesmo. E eu nunca mais atualizei, porque depois que eu entrei na empresa que eu estou hoje, a gente tem o Sales Navigator lá e eu acabo utilizando mais os recursos do Sales Navigator. Então, para ser bem sincero, eu não tenho mais o conhecimento de como era a parte de vagas de uma conta não premium, né? Onde se encontra essas partes de configurações. Mas, se eu não me engano, você consegue habilitar esse recurso lá dentro para você cadastrar os seus interesses e as vagas que aparecem com o seu perfil, elas são destacadas para você, né? Massa, você tem alguma informação sobre isso? Você, num dos menus lá que é de vagas, você tem as opções de vagas do seu interesse, e aí, na medida que você vai clicando, que você vai ticando, o próprio LinkedIn vai te perguntando, você quer ser avisado sobre esse tipo de vaga? É bem intuitivo, assim, na medida que você vai procurando vagas e vai colocando qualquer informação, ele já cria um grupo de vagas relacionadas àquilo que você ticou e já pergunta se você quer receber aquilo lá com uma frequência, se eu não sei se é diária, se é semanal, se é mensal, se você opta por isso, também não lembro assim no detalhe, mas dá para fazer com certeza. O Garçone está ajudando a gente aqui. Tá ajudando aí. Acabei de mandar uma mensagem aí, Rô. Habilita o Garçone. Faz uma busca e tem um botão para salvar a pesquisa e ser avisado para essas vagas. E você pode colocar a região que você pretende, você pode colocar a faixa salarial, você pode colocar as áreas, os cargos que você pretende, os segmentos, você pode segmentar super bem ali, e aí você vai sendo avisado. Ainda o Carolina fala assim, ao fazer a pesquisa delimitando características, ele mesmo avisa se quer adicionar o alerta. Na busca tem um sininho que você clica e fica salvo o alerta. Muito legal. Outra dica, Roberto, é a seguinte, você quando entra no perfil de uma empresa, tem do lado direito. Boa, estou aqui assim, né, para identificar do lado direito se você quer ser avisado das vagas daquela empresa. Então, ele te avisa também, né? E outra coisa importante, manter um perfil sempre bem atualizado, anexar nesse perfil, que você pode também anexar o teu currículo tradicional. Por quê? Porque tem a inscrição, que é uma coisa que me chama muita atenção, e eu tenho uma bronca, né? A bronca que eu tenho é o seguinte, hoje a gente tem 300 mil plataformas de currículos e você inscrever o seu currículo em cada uma dessas plataformas, desculpa o termo, mas é um saco, né? E aí o que acontece? Tem algumas empresas que muito gentilmente, respeitando quem está em busca de recolocação, respeitando os profissionais, aceitam o que eles chamam de inscrição simplificada. Essa inscrição utiliza o teu perfil do LinkedIn ou ele busca no teu arquivo o teu currículo e já manda para essa empresa. Legal. Ô, Massa, tem uma pergunta específica para você aqui. Que é bem grande, por sinal. Essa pergunta vai para o Massa, pois conheço um pouco da trajetória dele. Você, como executivo, líder de cargos estratégicos na empresa, como você encara um colaborador seu se engajando no IN?
aquele velho ciúme de alguns gestores e como você vê seus iguais encarando a mesma situação? Uma perguntinha bem boa aqui do Josimar para você, Matza. Olha, só de chegar no final eu já não lembrei o começo, né? Mas, é aquilo que eu falei, né? Você está no LinkedIn, você tem que lembrar que você tem colegas, chefes, gestores, presidente da empresa, subordinados. Na empresa que eu trabalho, vira e mexe, a pessoa me encontra e fala: você que é o William Maza lá do LinkedIn, eu li, não sei o que e tal. Então, assim, você tem que lembrar disso o tempo todo, né? Então, olha, se eu tiver um subordinado, alguém da minha equipe que faz boas postagens, eu só vou dar parabéns para ele, né? Não tenho nada de diferente. E em relação aos meus pares, todo o feedback que eu recebo é o melhor possível. Eu encaro com muita naturalidade. Eu estou sempre muito atento ao que eu estou escrevendo, ao que eu estou me posicionando, por causa daquilo que a gente falou lá no começo, né? O logozinho da empresa que eu trabalho está lá do lado e eu não posso, não devo, né? Esquecer dos valores, dos compromissos da empresa. Então, tem que estar sempre pensando nisso para não criar nenhuma saia justa na empresa que eu trabalho, porque eu tenho certeza que se eu for lá e começar a escrever um monte de bobagem, amanhã meu chefe vai estar na mesa com o envelope amarelo com alguém do RH do lado, né? O que é envelope amarelo com o cara do RH do lado? É promoção? Estou brincando, William. Henrique, o Rogers pergunta o seguinte: como proteger dados pessoais usando o LinkedIn? Idem para dados sensíveis. O LinkedIn ele tem nas configurações do próprio LinkedIn, a hora que você entra no seu perfil, tem lá editar perfil público no canto superior direito, e aí ele vai abrir uma lista onde você pode declarar que tipos de dados você quer abrir ou não a sua rede. E isso também tem dentro da parte de configurações de privacidade do seu perfil. Os dados que você pode proteger, eu já conheço pessoas que sofreram ameaças por colocarem o telefone celular, deixar o telefone celular disponível para todo mundo na rede. O que eu aconselho? Mas você, Henrique, mas eu preciso achar cliente, eu preciso prospectar. Os dados pessoais dela estavam abertos para todas as pessoas do LinkedIn. E aí depois ela alterou as configurações e deixou aberto só para quem é conexão dela dentro do LinkedIn. Ela não é uma pessoa que engajava muito, ela não tinha muitas conexões na rede, então a maioria das pessoas que ela tinha eram pessoas conhecidas dela, então para ela foi fácil conseguir se esconder dentro da rede. Por que eu falo se esconder? Porque colocar os seus dados, você se expor dentro do LinkedIn é uma das formas de você ser encontrado. Tá? Então tem os dois lados da moeda. Tem gente que vai querer te achar para o lado positivo, tem gente que vai querer te achar para o lado não positivo assim. E a questão de dados sensíveis, falando até um pouco da lei que entra em vigor o ano que vem, de proteção de dados, hoje lá no LinkedIn eles já comentaram que eles já estão preparados para isso também. Eu não sei se vocês sabem, até o passado tinha uma funcionalidade que ela vinha aberta por padrão dentro do LinkedIn, que você conseguia baixar todos os dados de contato da sua rede. E hoje essa funcionalidade ela já vem por padrão desativada, porque muita gente acho que já entrou em contato com o próprio LinkedIn sobre isso, né? Uhum. Roger, LGPD, Lei Geral a Lei de Proteção de Dados. Uhum. O Roger é um curitibano especialista em tudo, ele sabe tudo. Pô, o Roger eu não conheço, cara. Você sabe que esse negócio de proteção de informação é muito sério, né? Eu trabalho numa empresa que atende a indústria automobilística. E uma vez, um engenheiro, ele entrou em contato comigo falando: olha, eu sou engenheiro de desenvolvimento de produtos, trabalhei na montadora tal, olha só o que eu desenhava lá na montadora. E mandou os projetos dos carros lá das peças. E eu falei para ele: cara, você não pode fazer isso é propriedade intelectual da
empresa que você trabalha, isso não é sua essa informação, o que você está fazendo é crime. Caraca. Não, eu que desenhei, olha a mentalidade, não, eu que desenhei, é meu, tal. Eu falei, vixe, Maria, esse aí... É igual vendedor, eu tenho um vendedor que acha que o cliente é dele, que o contrato é dele, e quando ele sair, o contrato vai junto. Esse aí você não contrata, já acabou sendo reprovado na primeira, né? Mas a questão ética é uma coisa que eu tenho batido muito e é super importante, inclusive aqui na rede, né? As manifestações que a gente tem, elas acabam traduzindo o que e quem nós somos. É isso aí. O Walter, ele pergunta o seguinte... não desacreditando das plataformas, mas vocês confiam nas vagas em várias plataformas? Eu vejo vagas há mais de 60 dias que ficam voltando como se fossem vagas novas. E aí, Zé, o que você me diz? Empresas picaretas, headhunters malandros, RHs de empresas desqualificados. Eu fico da cara, porque é o seguinte, eu tenho buscado muito algumas oportunidades, tenho olhado o mercado com muita atenção, deixei a minha última empresa, e é engraçado que eu não conto muito isso na rede, né? Mas deixei minha última empresa em abril do ano passado, tal, e isso tem acontecido de uma forma grotesca. Tem uma indústria por trás dessa questão de currículos, gente captando leads, gente fazendo propaganda das suas empresas, consultorias que utilizam as suas plataformas para vender comercial. Por quê? Hoje nós somos um país de 13 milhões de desempregados. Esses desempregados representam uma audiência, tá? Então, ele tem toda a razão, tem sim empresas sérias, tem sim profissionais sérios, eu quero destacar isso, né, headhunters e profissionais de recursos humanos, mas tem um bando de picareta se utilizando aí da fragilidade dessas pessoas, levando vantagem. Esse tipo de coisa me deixa muito triste, me deixa revoltado, por quê? Nesse universo dos 13 milhões de desempregados, nós temos 4,5 milhões de pessoas no que o IBGE chama de desalento, pessoas que desistiram, tá? Então é um crime fazer o que essas pessoas estão fazendo, né, de extrema má-fé, prejudicando pessoas que estão aí querendo voltar ao mercado e trabalhar correta e honestamente. Me perdoem o desabafo. Agora, pegando o gancho dessa tua resposta aí, eu gostaria de que você fizesse, Nascimento, um link entre LinkedIn, networking, empregabilidade. Como você vê a relação entre esses três conceitos? Eu vejo como maravilhoso, é uma plataforma sensacional. O Henrique atualizou para a gente aqui os números, 560 milhões no mundo, 36 milhões no Brasil. 9. Quer atualizar? 39. 39. Caramba, estou errando todos os números, né? Mas isso é maravilhoso. Então, é um universo de oportunidades. Eu tenho novos amigos, tenho aprendido, tenho convivido com pessoas magníficas, magistrais na rede de um coração excepcional. Tenho participado de grandes eventos, tenho levado as informações do Top de Gestão, compartilhado aí esse meu propósito, essa missão de vida. E pasmem, através aqui da plataforma, eu escrevi um livro recentemente com 11 pessoas que não se conheciam, né? A Roberta foi no lançamento do Entre Trilhas e Caminhos, um livro que foi coordenado pela Vanessa Guimarães. Aqui conosco está a professora de inglês que vai estar lá, a Sueli, né? A Sueli vai estar no lançamento do livro da Bienal do Livro. Veja só, através da rede. Então, as possibilidades são infinitas dessa construção de relacionamento, sempre com muita empatia e com muito respeito, né? Cuidando para não invadir a privacidade das pessoas, cuidando para não ser inconveniente, né? Ajudando as outras pessoas para poder ser ajudado também em algum momento. A Regiane, ela fala que a melhor parte é desvirtualizar. E realmente, olha, networking, ele mudou mesmo a minha vida
E não é exagero falar isso, porque desde janeiro, quando eu participei do evento, do webinar do Garçone, e que eu fui uma das pessoas que eu seguia, né, uma das primeiras pessoas que eu seguia no LinkedIn, e eu comecei porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Ninguém acredita quando eu falo, né? Hoje eu sou uma pessoa muito diferente, mas eu sempre fui muito fechada. Quando eu comecei a praticar networking, eu percebi a importância que tem você se abrir para o novo, muitas vezes, você conectar ali, aqui, falar com uma pessoa, falar com outra, porque você cresce tanto, 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 tanto. Hoje eu tenho amigos que eu fiz a partir do LinkedIn. Tantas coisas, conhecimentos adquiridos, desvirtualizações, é tudo muito intenso que acontece. Então, em janeiro, aconteceu, o Garçone sempre, ele é um que incentiva as pessoas a escreverem, compartilhar conteúdo, e eu comecei a gostar dessa brincadeira. E eu comecei a perceber que as pessoas também gostavam do que... muitas pessoas gostavam do que eu falava, do que eu escrevia, e a partir daí eu comecei a fazer as minhas conexões, e a partir do mês passado eu estou empreendendo agora, e eu já conheci tanta gente a partir do LinkedIn que é impressionante. Mas agora recente, o Zé Nascimento, fui na publicação do livro dele, e conseguimos desvirtualizar e tudo mais. O Massa é um cara que eu também acompanho desde o começo, o Henrique Monteiro um pouquinho depois. Então, assim, é incrível saber que são pessoas também com tanto conteúdo, mas, como o Zé Nascimento falou, generosos, né? Generosidade de estar junto. Então, muito legal. Garçone, um beijo para você, estou te vendo agora. Esse cara aí, gente, eu falo para ele mudou a minha forma de ver as coisas, de pensar o networking, de pensar o LinkedIn. Não é porque ele está aqui, é porque eu já tinha falado antes, mas é verdade. Eu acho que o Garçone é um cara que ajudou muita gente que está aqui na rede, né? Eu acho que muita gente aprendeu com ele, né? Eu também fui uma das pessoas que eu fiz o curso do Garçone também, eu fiz alguns cursos de LinkedIn, e o Power Team, na época, foi um dos que mudou a chave, né? Quando você fala que caiu o disjuntor, foi um dos que fizeram cair o disjuntor aqui. Agora você tá live aí, hein, Garçone? Seu microfone tá aberto, cara. Ah, tá. Tudo bem? Tudo bom? Tô aqui quietinho, só assistindo. Aprendendo um pouco também. A gente sempre aprende. É bom, pô. A gente viu a Regiane, ela foi muito feliz no comentário que ela colocou ali da desvirtualização, né? Porque, por mais que fale assim, network, mas se você não conhecer ao vivo, não é a mesma coisa. Você pode trocar 16 mil mensagens. Ver a pessoa 1 hora, tomar um cafezinho com ela, faz toda a diferença, né? Eu queria trazer para vocês algumas situações de network e de desvirtualização. Eu tenho um hábito que é o seguinte, de sempre que tem gente de fora aqui em Curitiba, chamar para um café, para um bate-papo. Quando eu vou também para outras cidades, faço isso. Esses dias eu fiz isso em Maringá, abri uma turma para a gente bater um papo, para a gente conversar, e a primeira turma deu 25 pessoas e a segunda deu mais 25, ou seja, a gente reuniu 50 pessoas, fora um grupo mais estrito de LinkedIn lá que a gente fez um almoço. E aqui em Curitiba a gente fez um movimento sensacional de cidadania, de solidariedade, que eu acho que é um caminho muito importante também. Eu acho que a gente quer e precisa ganhar dinheiro, mas sempre que a gente pode criar coisas novas, isso vale muito a pena. A gente reuniu numa jornada 12 executivos, 12 professores e chamou cerca de 200 pessoas num evento na Universidade de Dom Bosco, Roberto, que fica ali perto da Linha Verde. Foi muito legal. E o Garçone está aí, ele participa também de um grupo que eu faço parte, que é o G2G, que é um grupo que foi criado por 2 gigantes, aí, 2 pessoas sensacionais, pelo Marcelo Nóbrega, que é o diretor de recursos humanos do McDonald's, e pelo Adriano Lima, um grupo sensacional. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião, um encontro em São Paulo, para a gente se deslocar um pouco complicado,
mas foi assim de um resultado muito legal, muito impressionante, né? Então, o desafio de estar bem na rede social, no digital, deve ser também levado a sério nessa questão da desvirtualização, né? Um almoço, um café, um bate-papo, isso é muito importante. Eu estou vendo aqui meu amigo Álvaro Doria, maravilhoso, um beijo para você. O Álvaro eu conheci também quando eu fui para o evento do Garçone lá em São Paulo, em abril. De lá para cá eu conheci o Álvaro, a gente já fez um projeto juntos, ele veio até Curitiba, a gente organizou junto com a Rosangélica a Feira de Empregabilidade, que foi um máximo, foi muito legal. E que bom, Álvaro, te ver aqui. O Álvaro, que eu acho que uma das referências maiores que eu tenho de networking bem feito. Beijo, Álvaro, para você. Obrigada. Um beijo para todos. Estou aqui aprendendo com vocês. Olha só, a Regiane falando. Roberta, na semana passada desvirtualizei e conheci o Álvaro Doria. Um dia antes ele esteve com você em Curitiba. Ah, obrigada, Regiane. Obrigada. Aqui, Sueli. Há pouco menos de 2 anos comecei a me dedicar ao LinkedIn e posso dizer que a plataforma mudou realmente a minha vida. Que legal. Quem quiser entrar ao vivo com a gente aqui, dá um ok que a gente abre o vídeo, tá? Dá um oizinho que a gente abre o vídeo para a gente ver a carinha de vocês. Só dizer que a gente abre aqui. A gente não abre de todo mundo, porque tem pessoas que não querem, já estão de pijama, já estão descansando, né? Mas é só dizer que a gente abre aqui. A Andréa Greco vai realizar aqui no dia 19 de setembro, em Curitiba, um encontro também nessa linha de desvirtualização, né? Outra pessoa que eu participei foi com o Cristiano, que é um rapaz de Belo Horizonte, de uma ação também, que ele veio realizar em Curitiba com um grupo de parceiros dele. Então, acho que isso é muito legal. A gente sempre tem um pouquinho para dar e bastante para receber. Tem também como iniciativa aqui em Curitiba o Conecta CWB. Até o Calixto estava aqui até pouquinho, eu acho que agora ele não está mais. Mas o Conecta CWB ele surgiu também lá da viagem de Kiribati no começo do ano, e aí a gente teve o grupo aqui de networking aqui em Curitiba, e aí agora a gente também tem feito muitas coisas bacanas. A gente está aqui, pena que o livro não está no Kindle, acredito que esteja falando do seu livro, viu, Nascimento, que não está no Kindle. Onde compra? Qualquer livraria? Ah, olha que legal. O livro eu compro aqui na plataforma do Amazon. Do Amazon. Tá? No meu caso especificamente, os meus exemplares que eu adquiri, eu fiz uma doação para um projeto no sertão de Alagoas, um projeto que atende crianças, tal, e eu comercializei dessa forma, né? Mas as pessoas podem encontrá-lo no Amazon. Legal. Sueli Queiroz, que está aí na live também, coloca o link lá para o pessoal que tenha interesse. Massa, voltando aqui para as perguntas. Podem comentar sobre o status força do perfil no IN? Meu aparece como intermediário. O que significa? Qual é a relevância disso? Então, lembra que no começo eu falei que por detrás do LinkedIn existe um algoritmo, né? Então, esse algoritmo, ele faz algumas classificações que os desenvolvedores do LinkedIn ranquearam. Então, quando você tem um perfil e ele é intermediário, certamente isso vai afetar na timeline de outras pessoas. Quando você escrever alguma coisa, dificilmente você vai aparecer na timeline de outras pessoas com aquilo que você postou. Quando você se inscrever para uma vaga, provavelmente você não vai ficar bem ranqueado naquela vaga. Então, eu aconselho fortemente as pessoas preencherem o perfil ao máximo para que ele fique campeão, para que ele seja melhor ranqueado dentro da plataforma, para que a sua relevância aumente. Mas lembra, isso é um pedaço da relevância, né? Não dá para achar que fazendo isso
agora se forem procurar um astronauta, eles vão me achar em primeiro lugar. Não é isso, né? Isso é um pedaço da brincadeira. Quer dizer, você vai ter que gerar conteúdo, vai ter que fazer um monte de outras coisas, mas ter o perfil campeão, eu diria que é o primeiro passo para o engajamento de verdade no LinkedIn. Zé, estão pedindo para você colocar o link do seu livro. Pode colocar no chat ali para a galera. Legal, vamos colocar. A Sueli Queiroz já informou que está à venda na Livraria Cultura na Avenida Paulista, na Livraria Cultura aqui em Curitiba também, e a gente vai colocar o link lá. Eu sei que ele está sendo vendido numa dessas plataformas digitais, virtuais. Uhum. Boa. Vou abrir aqui para novas perguntas. Quem tem novas perguntas pode passar aqui para a gente. A gente está quase já infelizmente, conversa boa, né? Encerrar. Quando a conversa é boa, passa muito rápido, passa né, muito gente? rápido. Então, se tem mais perguntas, podem perguntar. Enquanto isso, eu vou passar para o Henrique falar, Henrique, dar seus últimos conselhos, dicas, toques, enfim, o que você quiser falar para o pessoal que esteve conosco até o momento. O recado que eu queria deixar é seja frequente, né? Depois que eu aprendi a usar o LinkedIn de uma maneira que fosse adequada para o meu público, eu fiz uma experiência de peguei 15 dias e durante esses 15 dias eu escrevi conteúdo sobre liderança e carreira no mesmo horário, durante 15 dias consecutivos. Então, eu comecei no dia 1º de janeiro e fui até o dia 15 de janeiro, exatos 15 dias, às 7h30 da manhã. Eu escrevia à noite um conteúdo e publicava no dia seguinte. Por que eu fiz isso? Porque eu queria não doutrinar, mas mostrar para minha rede que se eles quisessem conhecer alguma coisa sobre o Henrique, eles iam entrar naquele horário no meu perfil e ia ter um conteúdo meu. E por incrível que pareça, eu consegui crescer minha rede de uma forma exponencial nesse período. Por quê? Porque as pessoas me viram todo dia, elas compartilhavam as minhas postagens todo dia, elas interagiam comigo todo dia, e isso ela começou a crescer exponencialmente a maneira que as pessoas viam o Henrique dentro do LinkedIn. Eu chegava a receber mensagens dizendo assim, cara, eu estou indo para o trabalho de trem, eu sei que 7h30 da manhã eu vou abrir, vai ter algum conteúdo seu para eu ler. Por que isso? Porque eu fui frequente e tudo tem que ser de acordo com o seu objetivo que você tem na rede. Eu tinha o meu objetivo inicial era criar um perfil relevante dentro da rede, para que num futuro próximo eu pudesse utilizar dessa minha rede de contatos para oferecer outros tipos de serviço. Então, cada pessoa tem um objetivo dentro do LinkedIn, mas eu acredito que para todas elas, uma coisa que funciona muito bem é você ser frequente. Ótimo. Will? Eu gosto muito de um livro, já até um pouco antigo, né, que chama Outliers, que no Brasil foi traduzido como Foras de Série, que o autor ele fala sobre uma teoria que eu não lembro se é dele ou de alguém que ele cita, mas que ele fala que 10.000 horas é o quanto você precisa investir de tempo para você se tornar especialista ou uma referência ou para ter sucesso ou para ser um fora de série, um outlier, né, em qualquer coisa. Então, não importa se você começou a primeira hora agora ou se você está na hora 5.000 ou você já está na hora 9.000. Você tem que chegar na 10.000. Perseverança é tudo. É tudo. Se você fizer isso que o Henrique está falando, de perseverar, de fazer todo dia, isso daí é o que vai fazer a grande diferença na sua relevância aqui no LinkedIn. É isso aí. Zé? Eu gosto de incentivar as pessoas a produzir, a gerar seus textos, os seus vídeos na plataforma. Um dos casos aqui de Curitiba é a Jade Dembinski. A Alexandra também está aqui, ela é de Joinville. Precisa conhecer ela aí, William. E são pessoas que eu sempre incentivo para que escrevam. E é muito legal que, por exemplo, tem que começar. Comece, produza, faça. Né? E hoje a gente tem uma série de facilidades digitais, né? Então eu uso, por exemplo, uma das táticas que eu uso, às vezes por falta de tempo, e fica uma dica, é o Notes do celular. E aí eu abro o gravador e vou dizendo o seguinte, ó, hoje participei de uma palestra que foi muito interessante, estava lá
estavam lá pessoas das mais diversas áreas, e eu trago para vocês e compartilho, e aí o Notes vai escrevendo o texto para mim, depois eu reviso, né? Como você bem disse, Roberta, é preciso cuidado com esse texto, né? Então, produza textos, produza posts, e a questão do vídeo, hoje a gente com o celular na mão é tão simples, é tão fácil, então faça 1, apague, faça 2, apague, faça 10, apague, você vai ver que quando você fizer o 11º, você vai estar cobra e craque. Então, produza vídeos também, porque eles enriquecem aí a nossa discussão, né? Curta, comente, compartilhe, produza esse engajamento aí na rede a partir da qualidade do seu conteúdo, que é uma coisa que a gente tem falado a respeito disso, né? Então, isso vai trazer repercussão, vai trazer seguidores fiéis. E conte histórias. A gente vive de histórias, se alimenta de histórias, gostamos de consumir histórias. Então, conte histórias. Conte histórias. Histórias que inspire, né? Inspire as pessoas. Eu fiz uma brincadeirinha na semana passada, o hashtag Qual a Sua História, incentivando pessoas a contarem as suas histórias, porque eu acho que tudo passa por isso. Cada um de nós tem uma história importante a ser contada que pode inspirar outras pessoas. Uma história que eu conto sempre com relação a mim, como eu era tímida até a minha adolescência e depois quando eu comecei a faculdade e tudo mais, e como eu ficava sempre no final da sala para o professor não me chamar, e como eu fui trilhando um caminho para que eu fosse vencendo esse monstrinho interno. E é algo que eu compartilhei, inclusive no LinkedIn, contando um pouquinho dessa história, e como veio o retorno depois, dizendo, nossa, eu era assim, eu sou assim, e tudo mais. Então, cada um de nós tem essa história, tem uma história, histórias de superação, de desafios profissionais. Uma pessoa falou para mim o seguinte: eu cansei do LinkedIn, porque quando eu entro no LinkedIn, eu só vejo história bonita, eu só vejo histórias de sucesso, eu só vejo pessoas muito bem-sucedidas, eu só vejo pessoas que já acharam seu propósito. E aí, a partir daí, me veio essa inspiração para o hashtag Qual a Sua História, contando que sim, somos todos vencedores, mas somos todos também pessoas que estamos nos superando diariamente. Construção. E eu acho que é isso que fica dentro da minha última fala. É isso. A gente está sempre se construindo, compartilhar conhecimento, networking genuíno e desvirtualizar. Então, eu acho que essas práticas todas fazem com que nós encontremos o nosso lugar. E aqui fechando, então, deixa eu verificar se tem mais alguém falando. As pessoas estão agradecendo, nós agradecemos vocês também por terem aberto as suas casas para que nós pudéssemos entrar para esse bate-papo enriquecedor para todos nós. Quero agradecer aqui o Garçone. Garçone, se puder, entra mais um pouquinho só para dar um tchauzinho para a gente. Se puder habilitá-lo lá, Henrique. O Álvaro também, afinal todos, né? Eu tô aqui, tem tantas pessoas, a Deise, a Verônica, tantas pessoas conhecidas, o Álvaro. Garçone, dá um tchauzinho aí pra gente. Obrigada pelo prestígio. Parabéns pela sua moderação, viu, Roberto? Saudade de você, Garçone. Depois manda seu currículo. Moderadora de webinários. Uma saudade. Parabéns, de você, viu? Você tem que vir para Curitiba. Muito frio aí. Eu tô com frio no Rio. Porra, frio no Rio, pô? Pô, já tá frio no Rio. Ô, Álvaro, pega lá o Garçone pela mão e traz ele para Curitiba. O Álvaro adorou Curitiba. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Massa, pro Henrique, pro Nascimento e
o Álvaro tá num fundo aí, chroma key, que eu tô vendo, hein, Álvaro? Tá lá em São Francisco. Tá. Ó, Parabéns a todos, viu? E façam mais vezes. Fortaleza. Muito bem, Cris. Vamos para Fortaleza. Tá quentinho lá. Aracaju também tá quentinho, o Walter tá falando. Não tem ninguém em Miami aí perto do furacão, não, né? Porra, que foda. Caramba, né? Gente, muito obrigada. Também acho, todo mundo falando muito bom bate-papo, porque realmente é esse o objetivo mesmo. Quem tem me acompanhado nas redes tem percebido que eu tenho feito com frequência esses encontros, esses webinars com pessoas que eu realmente gosto. Então, eu convido as pessoas, não só pela expertise delas, mas pela afinidade que eu tenho com elas na rede e também valores. Porque eu acho que os iguais, eles acabam te atraindo dentro dessa teia de relacionamentos. Então... A Geisa aí, agora que eu vi que a Geisa estava online. Tá aí? Eu também não tinha visto. Luiz Navarro. Gente, a Geisa, um beijo, Geisa, querida. A Geisa tem um trabalho maravilhoso com pessoas que têm doenças crônicas. Eu sou fã e divulgador sempre que eu posso. Sensacional, Uma coisa muito importante que vale destacar que o LinkedIn, com essa força que ele tem, ele é muito importante para a divulgação de causas, né, de propósitos. Agora mesmo também em São Paulo, o Jaques e a Andrea estão com um projeto chamado #Sem Rótulos. Sem Rótulos, é isso aí. Então é muito legal a gente ver que a rede pode fortalecer essas possibilidades. Isso mesmo. Gente, agora para finalizar, infelizmente, Regiane, eu sempre tenho te visto, a gente precisa digitalizar, Regiane. Um beijo. Agora façam aquela fotinho bacana, todo mundo. Depois passem para a gente. Compartilhem no LinkedIn, compartilhem nas redes esse webinar. Depois a gente está gravando. Gente, eu cometi uma gafe. Eu comecei a gravar depois dos 3 ou 4 minutos, mas está gravado, tá? Só perdemos a introdução. E façam a fotinha e mandem para a gente as fotos. Marque a gente também na postagem, né? Exatamente, vamos interagindo e aguardem o próximo. O próximo webinar será sobre vendas. Logo eu passo para vocês o horário e o dia, tá bom? Um beijo a todo mundo. Façam a fotinho. Gente, sorrinho para foto. Já fiz a minha foto, hein? Agora você até apareceu junto já. Legal, gente. Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau a todos. Um abraço. Obrigado. Gratidão, Roberta. Gratidão, Henrique. Muito obrigado, Maza. Tamo junto. Valeu. Um abraço para você também. Prazerzão. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.